Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá, está na hora de ficar bem informado. Sim Notícias, edição desta sexta-feira, começa agora. Vamos ver os destaques nesta edição. Uma operação da polícia prendeu 4 pessoas em Bebedouro, aqui em Linhares. A unidade de saúde do bairro Colina vai aplicar vacinas contra sarampo, gripe e covid neste sábado. A despedida da educadora e escritora Maria Lúcia Grossi Zutti, que deixou um importante legado para a história de Linhares. Final de semana com muito surf e preservação ambiental em Pontal do Ipiranga. Em Regência acontece a tradicional festa em honra ao herói Caboclo Bernardo. Direto de São Mateus, os destaques da região com João Batista. Hoje também é dia das colunas Dia a Dia, com o jornalista Vinícius Batista, e Aonde é o Rock, a agenda cultural do final de semana com Will Souza. Veja também os destaques do esporte. Estes e outros assuntos agora aqui na Rede Sim TV. Esta é da Terra. Bom, a gente começa esta edição trazendo um giro com destaques policiais, um resumo dos destaques policiais aqui da região norte com a Luana Santos. A Polícia Civil de Linhares cumpriu mandados de busca e apreensão em Bebedouro, que resultou na prisão de 4 adultos e na apreensão de um adolescente de 17 anos. Foram apreendidas também armas, munições e drogas. Tudo foi entregue na 16ª Delegacia Regional. Policiais militares do 5º Batalhão de Aracruz apreenderam drogas, 3 balanças de precisão e mais de R$1.000 em João Neiva. Um casal de adolescentes e uma mulher foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracruz, juntamente com todo o material apreendido. Um adolescente de 16 anos, identificado como Rayander Chaves Garcia, foi morto a tiros por homens encapuzados em João Neiva. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu. A polícia agora investiga o crime. Bom, sobre as prisões realizadas pela Polícia Civil aqui em Linhares, o delegado Fabrício Lucindo comentou. Foi uma ação ontem, no final da tarde, nossos policiais foram para Bebedouro, porque nós estamos investigando esse grupo há bastante tempo. Então nós recebemos informações que eles estavam com armas e drogas dentro de casa, dentro das residências que a gente tinha alvo das buscas, né? Então os policiais cercaram o ambiente, invadiram o local e realmente encontraram armas, drogas, dinheiro, balança de precisão. Então são elementos que envolvidos com tráfico de entorpecente e homicídios em Bebedouro. Bom, nós conduzimos aqui para a delegacia 3 adultos homens, um adolescente e mais uma mulher também. Fato interessante, doutor, é que a polícia ela teve a sua atenção atraída no meio desta ação. Como é que foi isso? Bom, no momento que os policiais invadiram o local, a gente entrou num local em que as pessoas demonstram agressividade com a polícia. São indivíduos criminosos, armados, traficantes de drogas. Então, os policiais, no momento que estavam imobilizando esses traficantes, as mulheres que estavam no local, com o objetivo de distrair a atenção dos policiais para os criminosos, começaram a gritar e agredir nossos policiais, inclusive fisicamente. Então, uma dessas mulheres teve que ser imobilizada e a outra estava com uma criança no colo. Um dos nossos policiais agiu de forma até muito inteligente e até heróica para que a mulher se afastasse dele e ele jogou spray de pimenta em si próprio. Ele jogou spray de pimenta em si próprio para que a mulher se afastasse dele e evitasse um confronto maior. A unidade de saúde do bairro Colina, em Linhares, vai funcionar todos os sábados para vacinação de moradores. O atendimento no sábado, neste sábado, dia 4, será das 8 da manhã ao meio-dia. Bom, a vacinação estará disponível contra sarampo para crianças e profissionais de saúde. Terá também a vacina contra a gripe para crianças, idosos, profissionais de saúde, professores, caminhoneiros e pessoas com comorbidades. Também será aplicada a vacina contra a Covid-19 para pessoas com doses em atraso.
Vamos mudar de assunto agora. Foi sepultado nesta sexta-feira o corpo da educadora e escritora Maria Lúcia Grossi Zunti. Ela deixa um importante legado para a cultura e para a história de Linhares. O sepultamento da professora e escritora Maria Lúcia Grossi Zunti aconteceu na manhã desta sexta-feira no cemitério São José, em Linhares. Aos 81 anos de idade e após lutar por vários meses contra um câncer, Maria Lúcia partiu deixando uma grande contribuição para a educação e para a cultura linharenses. Quem está em Linhares assim, há muitas décadas, acompanhou. Em 1982, há 40 anos, ela lançou um livro, Panorama Histórico de Linhares, contando a história de Linhares, dos séculos passados. Então, esse trabalho dela até hoje serve como fonte de referência para pesquisa. Ela lançou vários livros, ela tem uma atuação na área educacional, a FANorte, primeiro criando uma faculdade que foi a FANorte, particular, depois ajudando na implementação da FACEL, que é uma faculdade pública municipal. Então, assim, a participação dela é realmente muito efetiva para a história de Linhares, verdadeiramente falando. Bastante engajada na história e na cultura regional, a educadora e escritora foi uma das responsáveis pela abertura da seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, a Serliges, que guarda um grande acervo sobre a história de Linhares. Eu digo que a história de Linhares é contada antes pelos seus bravos linharenses que construíram e contada depois de Maria Lúcia Zunti. Ela foi bem enaltecida por Lastênio Calmon Júnior, mas Maria Lúcia Zunti propagou a história de Linhares, que hoje a gente vem infiltrando e repassando em todas as escolas através desse ensinamento dos estudos de Maria Lúcia, a história de Linhares. Em entrevista ao programa Sim para a Literatura, exibido na grade da Rede Sim, Maria Lúcia Grossi Zunti falou sobre sua trajetória como escritora e educadora. Das minhas obras, são justamente essas, o panorama histórico de Linhares, que o nome está dizendo é um panorama. Eu escrevi a história de Linhares de 1800 a 1960, parei ali, daqui para frente tem que pesquisar. Fiz a primeira edição em 1982, depois outra edição em 2000, publiquei a dissertação de mestrado resumida, com os resultados do analfabetismo no Espírito Santo, publiquei 2 livros de poesias e publiquei 2 livros com pequenas histórias sobre Linhares, está entendendo? E algumas reflexões. 6 livros ao todo. Casada, Maria Lúcia deixou o esposo e 2 filhos. Uma grande perda, para o município de Linhares. Nossos sentimentos, mais uma vez, a toda a família da professora Maria Lúcia Grossi Zunti. Vamos ver agora como fica o tempo para este final de semana em toda a nossa região. Este sábado será de tempo instável e chuva fraca. Temperaturas em queda. Linhares terá mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em São Mateus, variação entre 17 e 26. Colatina com mínima de 22 e a máxima de 28. Já em Vitória, a mínima é de 19 e a máxima não passa dos 25 graus. Um intervalo rapidinho. Daqui a pouco, João Batista, direto de São Mateus, fala sobre um laboratório de pesquisas na área do café da região, que é referência da região norte do estado. Voltamos daqui a pouquinho. Gente, de volta com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Lá em São Mateus, um laboratório mantido pela UFES mantém pesquisas de melhoramento da qualidade do café. Nós vamos então conversar com o nosso colega João Batista, que tem essas informações. Olá, João, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, amigos que acompanham Sim Notícias. Hoje nós vamos falar de café. Olha, que a Fazenda Experimental do Ceones é referência na agricultura capixaba, já não é mais nenhuma novidade, Destaque nacional em diversas pesquisas sobre o café Conilon. A unidade permitiu um dia inteiro de visitação, não só para alunos, mas também para agricultores interessados em saber mais sobre os resultados das pesquisas. Com uma extensa área física, a Fazenda Experimental Ceones fica aqui, no município de São Mateus, norte do Espírito Santo. Desde o seu surgimento, já se passaram quase 12 anos e muitos, mas muitos feitos foram descobertos e desenvolvidos aqui.
Ao todo, 55 genótipos de café Conilon, parte deles registrados em um livro assinado pelo professor Fábio Partelli. Inicialmente, o agricultor foi o primeiro melhorista que, dentre as plantas, na lavoura de semente, ele selecionou as melhores. E coube a nós juntar os materiais descobertos em Coporanga, Vila Valéria, Marilândia, Itabela, e colocar num ambiente só, que a gente chama de ensaio de competição. E avaliar quais desses 30, desses 40 materiais foram melhores em termos de produtividade e outras características também desejáveis numa planta. A Fazenda Experimental, através de suas pesquisas, vem proporcionando o entendimento ao pequeno, médio e grande produtor de café Conilon para o investimento em tecnologias, que podem trazer ao grão melhoramento tanto em produção quanto em sua fisiologia e manejo. A gente vê hoje uma gama de materiais genéticos, falando de café Conilon, com potencial muito grande, tem esse potencial de 40% a mais teor de cafeína. Em termos de qualidade, isso é muito interessante para exportação, para produtos de maior qualidade para o mercado exterior. E em termos de produtividade também, em termos de geração de renda para várias localidades, por exemplo, Conceição da Barra, a cafeicultura é um dos carros-chefe da economia do município. Então, vários produtores familiares, vários grandes, médios, pequenos produtores trabalham com essa cultura. Então, essa gama de tecnologia aplicada, direcionando recursos, direcionando a questão ambiental, economizando o custo de produção, tudo isso é muito importante para o produtor familiar, para o grande e pequeno. Então, embasado nisso, essa é uma parte que eu sempre gostei bastante e eu acho que a tendência para o futuro no mercado do café Conilon é das demais culturas. A questão é que o mercado está cada vez mais exigente, né? Então, a gente vem buscando pesquisar sempre a questão de melhoria de produção, a qualidade e a sustentabilidade dessa produção e questão também melhoria da qualidade da bebida. Por muitos anos, o café Conilon foi colocado como se fosse um veneno no mercado. A gente vê hoje em dia que ele tem uma bebida de muita qualidade e pode estar competindo diretamente com a arábica. O mineiro Tales é neto de agricultores. Minas é uma região forte na produção do café arábica, mas após o estudante de agronomia vir para São Mateus, o foco e o olhar do universitário se tornou outro. Só que aqui no Espírito Santo é totalmente diferente. A parte da economia aqui é voltada principalmente para o café Conilon. Então, quando eu vim fazer o curso de agronomia, eu pretendi especializar nessa área, porque além da questão econômica, a família da minha esposa mexe com isso, né? Então é importante dentro da sala de aula a gente aprender toda a questão fisiológica, a questão de tecnologia implementada nessa cultura, para a gente sair daqui, após formados, levar isso a campo e ajudar o produtor rural, no caso, a desenvolver essa cultura tão importante para ele no estado. Não se pode negar que a expectativa é grande em cima da fazenda que virou referência em toda a região. Essa busca de novos materiais do professor Partelli aí, isso aí é uma coisa fundamental e precisamos disso aí a cada dia vez mais. Tem material aí no campo que ele está morrendo no primeiro ano, chega nem a produzir. E tipo assim, hoje esse material que a gente está voltado aí ao Conilon, a gente não pode plantar uma espécie única. Normalmente são plantados 5, 6 materiais ou até mais. E dentro disso daí, às vezes você tem 10% de um material e esse material com 6 meses, 1 ano, ele já está morrendo. E isso daí é muito caro para o produtor voltar, reinvestir novamente, plantar novamente. Então essa busca por novos materiais é de suma importância para a cafeicultura. Entre as descobertas, uma promessa que pode mudar o cenário da cafeicultura capixaba. Grão do tipo Conilon, identificado e registrado por pesquisadores da UFES, é considerado inédito. Foi descoberta ao acaso, ela tem um teor mais elevado de cafeína e que isso pode ser um nicho de mercado. Afinal, tem gente que quer café descafeinado, mas tem gente também que quer um café com mais cafeína, mais forte para fazer esporte, praticar esporte, ciclismo, né? ou luta, outra coisa qualquer, ou realmente para ter mais cafeína. Esse café com 40% a mais de cafeína, ele é muito importante na indústria, né? Porque ele trará algum rendimento melhor para o agricultor que vai estar cultivando ele. Talvez ele não produza tanto, mas essa especificidade dele de ter 40% a mais de cafeína agrega um valor à saca vendida e isso pode trazer benefício econômico para o produtor.
A Fazenda Experimental da UFES São Mateus vem trazendo grandes resultados para a agricultura capixaba. Já são mais de 10 anos. E tudo começa em uma área como essa daqui, de 2.500 metros quadrados. Assim como no Café Conilon, várias cultivares foram descobertas, agora um novo investimento, cultivares frutíferas. Frutas como pera, goiaba, limão vêm surgindo aqui. E os resultados não estão longe de aparecer. Assim como já estabelecido os cultivares de café conilon, que a gente já tem um conhecimento bem amplo, o conhecimento anterior de outras técnicas na formação desses cultivares, até mesmo na condução, é muito importante para o estabelecimento dessas novas demandas que vêm surgindo, né? E a implementação desse polo de fruticultura na região norte capixaba é muito importante a gente ter esse conhecimento e buscar também novas técnicas, novas condicionantes, né, para a gente continuar conduzindo e melhorando ainda mais a agricultura aqui na região norte capixaba. Podemos assim afirmar que a Fazenda Experimental vem literalmente colhendo bons frutos. E agora a gente muda de assunto para falar que alunos e professores da Escola Municipal Fundamental Carlos Lindenberg, em Pinheiros, ficaram em pânico na tarde desta quinta-feira. A polícia militar apurou que um homem armado tentou entrar na escola, mas foi impedido pelo vigia do estabelecimento. Os militares fizeram buscas, mas o acusado fugiu tomando rumo ignorado. Uma funcionária da escola informou que uma aluna estaria armada com uma faca na mochila. A polícia apreendeu a arma, levou a jovem acompanhada pelo conselho tutelar para a delegacia. A adolescente afirmou que o fato de estar armada não teria ligação com a ocorrência do desconhecido tentar invadir a escola. Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio AN Ares com você. Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Bom final de semana a todos. Obrigado, João Batista, pelos destaques de São Mateus e região. Bom final de semana. Até a próxima edição do Sim Notícias. Intervalo rapidinho, daqui a pouco as colunas Dia a Dia com Vinícius Batista, Aonde é o Rock, a agenda cultural do final de semana com Will Souza e os destaques do esporte. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje, já acionando o nosso departamento de esportes. Altemar Félix vem aí com a coluna de hoje. Sextou, hein? E para quem no futebol profissional é capirioca, capixaba que torce por times do Rio de Janeiro, futebol carioca, o Vasco, com um empate diante do Grêmio em São Januário, lotado no Rio, ontem à noite, se mantém no G4 do Brasileirão, Série B. Já o Grêmio está fora do G4 e sob pressão. Mas depois a gente comenta sobre isso. Vamos valorizar o que é nosso com destaques da agenda esportiva aqui em Linhares e região. Vamos lá então? Primeira Copa Linhares de Futsal em andamento. Dias e horários, terças e quintas, às 19 horas, sempre nos ginásios poliesportivos dos bairros Shell, Canivete e Aviso. Encerramento dia 30 de junho. Campeonato de Futebol Amador, primeira divisão. Dias e horários, sempre domingos, às 8 da manhã, nos estádios de futebol, aqui da sede. Surf Ecológico, primeira edição 2022, de 4 a 5 de junho. Quer dizer, sábado e domingo agora, no Pontal do Ipiranga. Quinta meia maratona do Verde das Águas, neste dia 5, na Reserva Biológica da Vale do Rio Doce. Horário 8 da manhã. Gente, que Deus abençoe o final de semana de todos. Até a próxima segunda, com Tênis do Mata do Lago. Obrigado, Altemar, pela participação. O jornalista Vinícius Batista, nosso colega, vem aí com mais uma coluna Dia a Dia, trazendo uma reflexão da semana. Chegou ao fim, pelo menos por enquanto, uma novela que já se arrastava há 3 anos e meio. O governo do estado informou que desistiu de estadualizar o Hospital Geral de Linhares, o HGL. Em entrevista a um site, o secretário estadual de saúde informou que a direção do município não permitiu que a fundação ligada ao estado iniciasse o processo de transição.
O secretário Nésio Fernandes disse que já estava praticamente tudo acertado quando o município passou a fazer uma série de questionamentos e sugeriu mais 6 meses para fazer a transição. E o secretário ainda afirmou que tudo indica que era para impedir que o Estado assumisse a gestão do HGL. Eu conversei com o secretário municipal de saúde, o Saulo Meireles, que me garantiu que a prefeitura ficou surpresa com a decisão do Estado. O secretário informou que o município fez apenas alguns questionamentos ao governo sobre como seriam os atendimentos no HGL antes de entregar o hospital ao Estado. O secretário municipal disse que pediu apenas 10 dias para saber exatamente como ficariam alguns serviços, já que os atendimentos que hoje são feitos aqui podem ser transferidos para outras cidades, fazendo com que os moradores daqui tivessem que se deslocar em busca de atendimento médico para outros municípios. Olha, o Saulo Meireles lamentou, principalmente por todo esse desgaste que esse processo causou ao longo dos últimos 3 anos e meio. Desgaste entre os servidores, funcionários e até mesmo na queda do repasse de verbas, já que sempre existia a expectativa de que o governo iria assumir o hospital. Para se ter uma ideia, no ano passado, dos 67 milhões de reais de custo para manter o HGL funcionando, o governo estadual repassou 8,5 milhões. Nós iniciamos agora o segundo semestre de 2022 e até agora o HGL não recebeu nada de dinheiro vindo dos cofres do Estado. A Prefeitura garante que não desistiu da ideia e que segue aberta para um diálogo com o governo sobre isso. Bom, mas o curioso é que esse processo, que se arrastou pelos últimos 42 meses, chega ao fim de maneira abrupta, faltando apenas 5 meses para as eleições estaduais. Não é segredo para ninguém que um dos principais opositores ao atual governador e que deve encará-lo nas urnas no dia 2 de outubro é quem, até poucos dias, estava à frente da Prefeitura de Linhares. Como em política não existe coincidência, é praticamente impossível acreditar que essa ruptura não tenha nada a ver com a disputa eleitoral. E mais uma vez, quando os políticos não se entendem, quem paga a conta é quem precisa de atendimento no HGL. Até a semana que vem. Valeu, Vinícius. Bom final de semana, obrigado pela participação. E a agenda cultural para este final de semana vem aí com o Will Souza na coluna Aonde é o Rock? Confira aí. Fala, galerinha top capixaba. Tô de volta com aquele look do Meireles, todo estiloso, para te dizer onde é o rock. E a agenda tá cheia nesse final de semana, começando nessa sexta-feira. A festa acontece com Ricardo Guilherme, Léo Mai e DJ Índio. E a sua festa continua no Let's, com várias atrações. Farra 2, DJ Igor Lemos, KN de Vila Velha e Grupo Promessa 027. E tem novidade na Casa do Espeto, é o Forronejo de sábado, que estreia com Jean Ferreira, Laura Viana e DJ Pablo Portes. E no domingo, o Recanto Alegre está aberto para quem quer aproveitar aquele almoço e ainda curtir música ao vivo com Alain Bertol. E nesse final de semana tem a tradicional festa do Caboclo Bernardo, na Vila de Regência, começando na sexta-feira e vai até o domingo, com grupos folclóricos, barracas culturais e atrações musicais, grupos Fogo na Coisa, Luau Casanova e a banda Vampiros de Alexandria. E para fechar, eu vou fazer um convite diferente. Nesse final de semana, temos um torneio de surf em Pontal do Ipiranga, o surf ecológico, com ações socioambientais, um rolê alternativo aí para os praieiros. E são essas as indicações para esse final de semana, ó. Você não tem desculpa para ficar em casa, hein? Semana que vem eu tô de volta para te dizer aonde é o rock. Obrigado, Will, pela agenda. É só escolher aí o evento e curtir o final de semana. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook. No YouTube, TV Sim Linhares, dê seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva também no nosso canal. WhatsApp 996224547. Bom final de semana a todos. Rede Sim TV, esta é da Terra.